compreende as consequências morais que promanam dessa investigação, dessa observação. Então, enquanto a gente não compreender bem isso e não explicar para as pessoas, a gente não vai desfazer esse grande engano que vem sendo cometido há mais de século já, né? E que prejudica o espiritismo, porque toma ele pelo que ele não é. A primeira regra de qualquer obra é tomá-la pelo que ela é. Isso aqui é uma obra do quê? De ciência, de filosofia ou de religião? Porque a gente vai ter critérios diferentes para avaliar aquela obra. Se eu pegar um livro de ciência e achar que é a Bíblia, já estou partindo do pressuposto errado. Se eu pegar a Bíblia, um livro de religião, e tratar como se fosse ciência, também estou errando. Então, a gente, para começar a compreender bem essa obra, precisa tomá-la pelo que ela é. E nós defendemos aqui que o Espiritismo é, sim, uma ciência bem construída. Então, acho que compreendendo tudo isso, fica mais fácil entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é só mais uma obra bastante importante, sem dúvida, mas é só mais uma obra dentre as 22 que Kardec tem. Todas têm a sua importância. É uma obra de filosofia moral que está de acordo com os princípios espíritas. Não são recortes meramente da Bíblia que estão lá e comentários aleatórios de Kardec. São consequências morais que Kardec vai extraindo, que ele vai notando que existem concordâncias nos evangelhos, ou discordâncias também. E quando há as discordâncias, ele explicita. Ele deixa claro qual a posição espírita e qual a posição da igreja ou do cristianismo, por exemplo, com relação àqueles trechos bíblicos. Tudo bem? Acho que esse seria mais ou menos o meu comentário. Perfeito. O Lauro completou aqui com uma pergunta. Será que o simples fato de terem Jesus como criador de uma religião não levaram a pensar ser o Evangelho segundo o Espiritismo um livro sagrado? Eles pensam que é uma religião porque tem Deus, fala de vida futura, fala de Jesus, fala de temas que a religião trata também, né? Mas o Espiritismo veio justamente auxiliar a religião nesse sentido de ser um apoio científico, né? Ele comprova as bases da religião, mas ele não é uma religião, né? Ele vem... A metodologia é outra. A religião ela se baseia em autoridade, né? Em dogma, em revelação dogmática. E o Espiritismo se baseia no método científico. Não é por ter temas parecidos que é a mesma coisa, né? A ciência hoje também trata, a psicologia trata de fé, de religião também, mas não é por isso que é religião, né? Não é porque trata de temas parecidos que é. Então, realmente é uma confusão que se faz. Não tem rituais, enfim, não tem. Eu só queria chamar a atenção para a questão que o Michel falou sobre a evocação, né? A gente vai fazer, em poucos estudos, um estudo sobre mediunidade e evocação, e vocês estão assistindo, comecem a fazer o desenvolvimento, que está no livro dos médiuns, comecem a evocar em casa o seu anjo da guarda, montem grupos particulares de evocação, evoquem Santo Agostinho, enfim, e vamos começar a retornar esse, como era na época de Kardec, né? Porque na época de Kardec não havia essa divisão que há hoje de grupo de estudo e grupo de mediunidade, né? Os grupos era estudar com Kardec com os espíritos. Então, a gente fala que Kardec é difícil. Se você estiver lendo um texto de Santo Agostinho e não estiver entendendo, você evoca o próprio Santo Agostinho que ele te ajuda a entender. É isso aí. Tem mais alguma questão? A gente pode já ir para despedida. Acho que a Ana perguntou aqui, eu não entendi bem a pergunta, mas acho que tem a ver com o que você falou sobre... Será um... Será? Pode ler. Pode ler.
Será um espírito superior a Violfulon, estando preocupado em ajudar apenas seus filhos após a morte? Duas coisas, tá? Rapidinho. Primeiro, não, em nenhum momento o texto diz que apenas ela quer ajudar os filhos. Então, a premissa dessa pergunta não é verdadeira, Ana. Não diz no texto que ela vai apenas ajudar os filhos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando eu digo a palavra apenas, eu poderia pensar, tirar outras conclusões, né? Mas não há essa informação do apenas. Mas eu ainda quero fazer uma reflexão sobre essa tua pergunta. Vejam o mal que a obra do André Luiz fez para o movimento espírita. Vejam, é como um vírus, uma doença, o mal que a obra do André Luiz fez para o movimento espírita. Que a gente se sente incomodado ou na dúvida sobre a superioridade de um espírito que quer ajudar os filhos. Porque como no nosso lar as pessoas são separadas, né? E aí eu vou ajudar estranhos. E aí na obra de Kardec a gente vai ver o oposto. As pessoas continuam se amando e se ajudando, ainda mais ela que é um espírito superior. Justamente por ser superior, ela mostra que ela vai continuar ajudando os filhos. Se eu não me engano, eu acho que fala em netos também. Mostrando que os espíritos continuam. Aliás, ela se oferece, inclusive, para ajudar Kardec. E ela ajuda Kardec também, se predispõe a ajudar ele, o que já mostra que não é apenas os filhos, né? Mas eu achei importante a gente pensar, a gente acha tão estranho ler em Kardec que os espíritos desencarnam e continuam ajudando os filhos, né? Isso é fruto da doença que o André Luiz criou no movimento espírita, que a gente acha que seria uma espécie de egoísmo. Portanto, ela não seria superior por querer ajudar os filhos. É uma coisa... Olha onde chegou um espírito pseudo-sábio, né? Um espírito fascinador. Kardec chega a dizer lá no capítulo da fascinação do Livro dos Médiuns que o fascinado ele chega a dizer as maiores irracionalidades que chocam o bom senso, a razão e a ciência, e prefere ficar com isso do que com a simples razão e o bom senso. E as obras do André Luiz é uma prova disso, né? A gente tem que justificar um espírito que quer ajudar os filhos. É uma coisa que é fruto da obra do André Luiz. Mas então eu diria essas duas coisas. Não há essa informação que apenas ela vai ajudar os filhos, e não há nenhum problema. Pelo contrário, é um exemplo que confirma mais o amor e a superioridade desse espírito, é que ela vai continuar próxima dos filhos ajudando. Ô, Michel, só um comentário sobre isso. Eu acho que um texto exemplar sobre o que você está falando, André Luiz, é aquele capítulo do Nosso Lar que nos chocou bastante quando a gente conversou sobre ele, né? No começo do ano, que é, se não me engano, é capítulo 27, no gabinete do ministro. É a obra do Nosso Lar, o capítulo da obra Nosso Lar, em que o espírito chega para o Clarencio, que é seria uma espécie de ministro lá do Nosso Lar, e ela quer ir até a terra, ela implorando, uma senhora implorando permissão para o Clarencio para ir até a terra cuidar, ajudar o filho, né, que estava em sofrimento. E aí ele não só não permite, como ainda caçoa, debocha da cara dela. Fala que ela não tem bônus hora o suficiente e que ela precisa trabalhar mais. Uma senhora em prantos, implorando. Então, assim, porque quer ajudar os filhos, né? Então, não há princípio mais contrário à caridade e ao espiritismo do que uma cena como essa, né? E foi colocado lá como uma maneira correta de se ver as coisas, né? Nessa obra do André Luiz. Então é realmente bem chocante esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu vou me despedindo aqui também. A gente já está chegando ao final aqui do nosso estudo, né? Então eu queria agradecer o Michel, o Eric, a todos que nos acompanharam pelas perguntas, pelos comentários.